na questão ali da cirurgia da genitália, até tem uma solução, por mais delicada que seja, mas tem alguns pontos que é importante a gente destacar que não tem como resolver, né? E o risco cardiovascular, né? Que também não é só isso, porque a pessoa pensa, que tudo bem, eu trato, cabelo, eu trato. Agora, clitóris também trato. Então, vamos lá, vamos usar, vamos ficar forte, perder gordura. Mas não é só isso, é risco de infarto, né? Risco cardiovascular. É a longo prazo? É. Mas a maioria das coisas que se mata hoje em dia são riscos a longo prazo, né? Fatores de risco para câncer. Você está fumando, você não vai morrer agora de câncer de pulmão, é a longo prazo. Né? Então, é um alerta bem importante, porque fica parecendo, por que não quer dar se é bom, se a mulher se sente bem, se perde massa? Isso que é uma droga, né? Dependência psíquica. Com dependência. O paciente sente... Mas eu tô mais cansada. Teve uma paciente minha que depois que falou comigo, não conseguiu, ia trocar o chip. Eu falei para não colocar testosterona, que não fazia sentido no caso dela. Mal. E ela falou assim, mas doutor, eu vou me sentir mal, não vou conseguir, eu tô entrando na menopausa e eu faço exercício. E aí, depois que eu conversei com ela, eu falei assim, doutor, eu consegui diminuir a dose. Aquilo não é real. Se você for pensar em várias situações que trazem bem-estar, mas que a longo prazo causam mais mal-estar, a gente tem todas as drogas, né? Então, até álcool momentaneamente traz o bem-estar. Então, se você for falar, mas eu me senti melhor, sim, você não está na sua performance real. Você está em algo não fisiológico, que vai ter consequências ruins, e aí, naquela hora, você está sentindo bem. A gente pode citar inúmeras substâncias que causam isso. Bem-estar no momento que é usado, mas que depois a conta chega. Então, é mais ou menos isso. Os pacientes se sentem bem e causam a dependência psíquica. Isso homens também. Quem usa anabolizante se acostuma com níveis 3 vezes maior do que o normal de testosterona. Quando volta para o valor normal, eles se sentem muito mal. Muito, fracos, sem libido. Outro ponto é a infertilidade. Pacientes em fase reprodutiva... se eu não me engano, a mulher acaba não menstruando, serve como contraceptivo. E o homem acaba tendo uma involução, né, do testículo. Atrofia. E o testículo não tem mais estímulo para produzir e para de funcionar. Então, aí quando ele para, ele não tem mais como produzir a testosterona, então aí ele precisa fazer a reposição. Aí tem os pós-ciclos, né, que o pessoal aqui tem, que dá para salvar alguma coisa, mas às vezes não dá para salvar, que é o que o pessoal que faz uso de anabolizante conhece muito bem, os pós-ciclos, né, eles usam um monte de coisa. Ela fala, não, vou usar isso, vou usar anastrozol, né, para não ficar HCG. para não ficar com ginecomastia. Aí você falou a ginecomastia. Cansei de fazer tratamento de pacientes homens com ginecomastia, porque fizeram uso de anabolizante no pós-adolescência, né? Entre 20 e 30 anos para crescer. Era um ponto. E aí esses pacientes eles desenvolvem a ginecomastia e não volta. Mesmo fazendo esses pós-ciclos, também desenvolve, né? Você faz um excesso de hormônio, não é a testosterona que aumenta a glândula mamária, é uma sobrecarga hormonal que vai causar um desbalanço hormonal e o próprio paciente vai converter a testosterona em estrogênio. Então, esse excesso de hormônio masculino acaba funcionando como hormônio feminino por conta de uma sobrecarga e acaba convertendo em estrogênio. É isso? Exatamente. Porque então, eu tenho uma endócrina aqui para tirar essa dúvida, eu vou perguntar, eu posso errar na frente dela porque ela me corrige. Mas você até perguntou, em homens, por que esses remédios existem? Né? Porque existe o underground, né, que o povo usa de veterinária, aí é um mundo à parte. Né? O testosterona de cavalo. Enfim, você tomar remédio de veterinário, já não precisa falar mais nada. Geralmente não vira um cavalo, vira um burro. Porque assim, enfim, vamos falar. Deixa eu coloquei pode isso. Colocar. Mas agora, os que são para seres humanos, que estão nas farmácias, por que tem? Porque tem gente que precisa, de fato. Tem homens que têm o que a gente chama de hipogonadismo, que foi até o tema do meu doutorado, né? Eu fiz doutorado nisso, em hipogonadismo. Homens que não tinham testosterona e precisavam fazer esse uso. E essas pessoas precisam. A testosterona é muito benéfica para o homem, em níveis adequados. É necessário. É necessário. A pessoa definha quando não tem. Esses pacientes ficavam anêmicos, deprimidos, obesos, o caos. E a gente fez, né, uma live bem antiga, foi uma das primeiras, de andropausa, né? Reposição de testosterona em homens. Se alguém
quiser ver esse daí, eu dou o link aqui, aí vocês podem assistir depois. Foi bem legal esse daí, porque a gente abordou exatamente... Porque a gente fala muito de reposição hormonal na mulher, mas o homem também precisa, né? Sim. Em algumas situações. Então, o homem também precisa ser avaliado se ele precisa ou não, porque às vezes isso pode mudar o rendimento, a autoestima. Tem pacientes também que estão em internações prolongadas. Queimados, né? Sarcopênicos, Queimados é uma grande área que os cirurgiões plásticos estudam, eles sabem. Paciente que tem um grande queimado, está internado com uma internação prolongada, então às vezes é uma opção de ganho de massa para o paciente, às vezes até voltar a andar. Às vezes o paciente fica até muito para tempo, mulheres, né? Nesse caso, até para mulheres. A pessoa fica mais de um mês internado em UTI e na hora de reabilitar não tem mais músculo. Então, às vezes, é uma alternativa para reabilitação o uso de hormônio. Né? Nesse caso, para homens e mulheres, né? E até recuperação respiratória. Mas ninguém está falando aqui de estética, né? E aí por que a gente é contra estética? Cirurgião plástico é contra estética? Me diz, jamais. A gente é super a favor da estética. Só que bem aplicada, né? Sim. Você quer ter um corpo melhor, com melhor contorno? Temos aí a cirurgia plástica.